sim ou não? A irmã da igreja teve um sonho. Olha como é que o diabo arruma um laço. Ela teve um sonho fazendo coisas ilícitas com o presbítero da igreja. Ela, ao invés de repreender esse sonho, orar e guardar esse sonho para ela, porque era um laço do diabo, ela me chamou justamente o presbítero, que nem era esposo dela. Ela, presbítero, eu tive um sonho fazendo coisas ilícitas contigo. Ó, meu Deus. E o presbítero, outro carnudo também. Aí a cela foi lançada. Tá estreito, papai, o negócio. Aí o esposo dessa irmã, pedreiro, viajou para a Itália para trabalhar lá na Itália e deixou a mulher sozinha em casa. Já era, foi. Aí o presbítero lembrou do sonho que a mulher teve com ele. Papai. Aí dentro da igreja começaram a olhar, começou a olhar, começa pelo olhar, ó. Você sabia que nós temos que administrar o nosso corpo? Sabia que nós somos mordomos de Deus? Sabia que existe a mordomia do olhar? Nós temos que saber administrar o nosso olhar. Nós temos que olhar direito. Sabia que nós temos que administrar o nosso falar? Sabia que nós temos que administrar o nosso pensamento? O nosso corpo tem que ser bem administrado. Porque nós somos na mão de Deus e tudo isso Deus confiou na nossa vida. Glória a Deus! O nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Meu Deus! E como templo do Espírito Santo nós temos que saber administrar bem o nosso corpo. E a Bíblia diz que os nossos olhos eles são a candeia do corpo. E que se o nosso olhar for bom, se a candeia for boa, todo o corpo será iluminado. Mas se a candeia for mal, se o teu olhar for mal, todo o teu corpo será tenebroso. É verdade. Então, dependendo do que você estiver olhando, dependendo da maneira que você olhar, todo o teu corpo vai ser treva, vai ser tenebroso por causa do teu olhar. E aí começa com um olhar. E de um olhar, daqui a pouco começa com uma conversa, daqui a pouco o ato. E foi isso que aconteceu. Aí dentro da igreja, ela sentava lá, ele em frente, ele olhando para ela, ele olhando para ele, daqui a pouco se relacionava. Sangue do Cordeiro. E o camarada continuou dirigindo a igreja, mesmo adulterando, mesmo sabendo que tinha caído a mulher dele entrando na igreja, os filhos dele, só a misericórdia. Mas tem profeta na terra. Aleluia! Tem homem de Deus, tem mulher de Deus que Deus revela. Aleluia! Um dia de domingo, a igreja lotada, meu Deus, misericórdia, a igreja cheia. Meu Deus! Irmão da missionária, presbítero, você se põe de pé, por favor. Aí a camarada se colocou de pé, ele manda dizer para o irmão: adultério! Adultério, varão! Deus está falando que tu está quando ele está em cima dele sentar. O irmão está no adultério e tem que se consertar com Deus. Meu Deus! Glória! Falou não, só abaixou a cabeça. Meu Deus! Acabou a igreja, reunião, mesmo dia, reunião. Agora, confessou. Deus, Precisou ser repreendido para poder se consertar, porque se não fosse repreendido, ia continuar. Meu Deus! Santo! Aleluia! Então, não pensa você que Deus não está vendo, porque Deus vê. Aleluia! Você pode escolher do seu marido, você pode escolher da sua esposa, eu posso me escolher da minha mãe, mas de Deus eu não consigo me esconder. Os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra, contemplando o justo, os injustos, as pessoas boas e as pessoas ruins. Glória a Não tem quem Deus! possa escapar do olhar de Deus. Deus vivo! Aleluia! Então se perdoe, a primeira coisa a fazer é confessar primeiro para o teu Glória! esposo, confessa primeiro para a tua esposa, depois vai lá, confessa para o teu pastor, confessou para a tua esposa, confessou para o teu pastor, não precisa de ninguém mais saber de nada. Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Conserta que vai ficar demais de bênção. Aleluia! que maravilha. Mas se continuar, igreja, o negócio fica sério. Porque Deus, ele não deixa se escarnecer. É verdade. Glória a Deus. Deus, ele revela com a sua palavra para poder cumprir. Glória a Jesus, aleluia. Então, igreja, até o povo de Deus, o povo de Israel era um povo adúltero. Até Israel era um povo adúltero que se relacionava com outros deuses, era um povo que não adorava somente ao Deus verdadeiro. E Deus também, uma certa vez, repudiou esse povo. Deus também castigou também esse povo. Então, se você tem o seu casamento,
Se você é casado, continua fazendo a obra de Deus e amando a sua esposa. Aleluia. A esposa continua fazendo a obra de Deus e amando o seu marido. Aleluia, Deus. Eu poderia entrar na área que a irmã falou, que o missionário falou, mas já foi falado. Né? A mulher ela tem que ser sábia. Sabemos que o varão ele é o cabeça da casa, ainda que ele não trabalhe. Ainda que a mulher que trabalhe leve o alimento para dentro de casa, o varão continua sendo o cabeça de dentro da casa. Meu Deus. Porque ele foi criado primeiro. A Bíblia diz que a mulher ela vem depois, o homem ele vem primeiro. Primeiro Deus fez Adão, depois que Deus fez a mulher. Aleluia. E uma certa vez o apóstolo Paulo ministrando, ele falou que não permitia que as mulheres viessem falar dentro da igreja, mas que ficassem quietinhas, aprendendo em silêncio. Se fosse falar alguma coisa, interrompe o seu marido em casa. Meu Deus. Então eu entendo, igreja, que o Senhor Jesus ele estabeleceu o homem como cabeça da casa, para poder amar a sua esposa, para poder suprir a necessidade da sua casa, para poder respeitar a sua mulher, para poder conduzir a sua família, a sua casa nos caminhos do Senhor. Isso é uma bênção, ser um exemplo. E a mulher também da mesma maneira, companheira, compreensiva, zeladora, cuide bem da sua casa. Deus filho. Porque a Bíblia diz que se nós não soubermos administrar a nossa casa, como nós vamos administrar as coisas que é de Deus? É verdade. Aleluia. Que primeiramente nós temos que administrar a nossa casa. Primeiramente, o marido ele tem que cuidar da sua casa, ele tem que trabalhar, ele tem que sustentar a sua casa, ele tem que pagar as contas, ele tem que ver se está tudo bem com a sua família, com os seus filhos. E a mulher também da mesma maneira. A comidinha, a roupa lavada, a roupa passada, né, a casa bem arrumada. Uma mulher que honra o seu marido. Porque eu conheço, veja, mulheres que o marido chega em casa, meu amor, arruma a comida. Está pronta a comida, vai lá arrumar. Meu Deus. E fala com arrogância. Verdade. Vai quebrar tua mão se você for lá arrumar a comida. É, papai. Aí depois ela vai para onde orar, Senhor meu Deus. Como que Deus vai responder a oração? Aleluia. Como é que Deus vai poder abençoar se ela está falhando? Então, se o casamento está debaixo de tempestade, nós temos que saber construir o nosso casamento também debaixo das tempestades.